para torcer daqui a pouco, a partir da 1 hora da tarde, viu, Thay? Maravilhoso. Deixa eu chamar sempre as segundas aqui com a gente, o cientista político Carlito Neto. Carlito também está acompanhando a Copa com atenção. Tem esse jogo, claro, da seleção iraniana, mas outros jogos, são 4 jogos hoje, né? E tem jogo de campeão mundial, como é o caso da Espanha, por exemplo, agora 1 hora da tarde. Bom dia, Carlito. Bom dia, Thalita. Bom dia, Edu. Bom dia, Laura. Vou estar assistindo o jogo também, né, da Nova Zelândia junto com o Irã, torcendo pela vitória do Irã, né, porque nesse momento, inclusive, o que os Estados Unidos da América têm feito com a Copa do Mundo e a humilhação que a FIFA se sujeitou para que essa Copa fosse realizada lá é algo completamente medonho. A gente já tinha ficado chocado com a situação do Sport Wash, né, que tinha sido feito ali na Copa do Catar, que provavelmente vai estar sendo feito também para a Copa da Arábia Saudita, mas nesse nível, entre aspas, e muitas aspas, a maior democracia ocidental, chega a ser vergonhoso, né? Porque, inclusive, isso gera aí, como bem citou o Edu, um desequilíbrio esportivo. Para que o público entenda o que está acontecendo, o Irã vai jogar nos Estados Unidos hoje, mas não pode ficar nos Estados Unidos. Acabou o jogo, tem de voltar para o México. E o próximo jogo? Bom, se o próximo jogo, na próxima fase, for no Canadá, ele vai ter de sair do México e ir para o Canadá ou ficar no Canadá. Nos Estados Unidos da América, ele não pode nem pernoitar. Então é nesse nível. E o Gianni Infantino tá só parecendo aquele cachorrinho que a gente bota no painel do carro, que fica com a cabecinha assim, balançando, para tudo que o Trump diz, ele concorda, né? É isso. Vamos seguir acompanhando. Expectativa, então, às 7 horas, Edu? O jogo. Não, 9 horas da noite? 10 da noite. É o último jogo de hoje. Noite. O último jogo de hoje às 10 horas da noite. É isso. Vamos para outro evento esportivo controverso que marcou a comemoração do aniversário de 80 anos de Donald Trump neste domingo. O presidente americano transformou os jardins da Casa Branca em uma arena de UFC. Esse evento foi apresentado pelo governo como parte das comemorações dos 250 anos dos Estados Unidos, mas provocou críticas de opositores que acusam Trump de usar a Casa Branca como palco de um espetáculo privado politizado. Uma ação na justiça tentou barrar a noite de lutas, mas o pedido foi rejeitado por um juiz federal. Trump acompanhou as lutas ao lado da primeira-dama, Melania Trump, e de Dana White, o presidente do UFC e aliado político do republicano. É isso, assim, um circo armado na Casa Branca para essa festividade, com muita luta bizarra, enfim, o UFC ali na Casa Branca. Laura. Gente, o Trump é a descompostura em estado bruto, né? Esse dono aí da UFC é sócio do Trump em vários negócios também. Então ele não é que ele tá, olha, é uma atividade esportiva qualquer. Não, ele é sócio desse homem, que é o dono dessa marca UFC, Dana White. O que eu acho mais impressionante é a modalidade, né? O Trump, como um imperador romano, ele constrói o seu coliseu nos jardins da Casa Branca e põe os gladiadores modernos para se enfrentar ali nos jardins da Casa Branca. Isso é incrível, porque é uma modalidade esportiva que os imperadores romanos patrocinavam enfim, e essa coisa das apostas e tal, tudo isso é lá atrás. Então, vem de lá do Império Romano, vem dessa ideia das arenas e tal. Eu acho muito impressionante que ele faça isso no transcorrer da Copa do Mundo, né? Quer dizer, o cara fala, olha, Copa do Mundo, tô nem aí para vocês, entendeu? Porque ele vai mesmo estar presente com a Melania nesse coliseu redivivo que ele encena ali na Casa Branca. E levando pessoas, lutadores, os heróis, né? Os gladiadores modernos. Né? É muito chocante, eu acho... mas mostra bem como o Trump não tem nenhum apreço nem pelo mínimo de liturgia, né? Quer dizer, a Copa do Mundo é o maior evento esportivo do mundo, ele não está nem aí, ele pega e fala, eu vou mesmo no meu UFC particular. É isso que são os Estados Unidos, essa que é a barbaridade dos tempos atuais. E mais, né? Vamos lembrar, o Trump é um cara que agora só que as pessoas estão começando a fazer
as contas do quanto o Trump terá ganho com a guerra, com as oscilações, com o vai e vem, né, com as especulações sobre o preço do petróleo. Então, tem um ataque agora, o outro, aí baixa o preço, ele compra na baixa, vende na alta e tal. Um monte de gente está vendo que o Trump, acima dos interesses dos Estados Unidos, coloca os seus próprios interesses. Sim. E aí não foi diferente, né? Ele coloca um sócio dele para pegar esse Dana White, ele fala que o UFC só existe por causa do Trump, só existe nos Estados Unidos por causa do Trump, porque o McCain pegou e falou, não, isso aí é uma barbaridade, isso aí, e baniu o UFC dos Estados Unidos por causa da violência intrínseca a esse esporte, que desfigurava, que matava, que, enfim. E aí, não, foi graças ao Trump que o UFC conseguiu se legalizar. Então, portanto, esse Dana White deve muito ao Trump, e o Trump, por sua vez, está ganhando dinheiro em cima do Dana White. Sabe a indecência em estado puro? Isso é o Trump, né? Sim. Que descreve muito bem políticos de extrema-direita no geral, né? De botar interesses privados, interesses pessoais acima de qualquer interesse público e coletivo, né? Edu? É tão simbólico, né, que ele destrói o Palácio da Casa Branca, né, o símbolo maior do poder executivo, destrói. Primeiro ele destrói para fazer um salão de baile, ele destrói uma parte da Casa Branca. Depois ele destrói uma parte do jardim, chamado Jardim das Rosas, para criar um pátio para botar mesas para as pessoas comerem. E daí ele acaba de vez com esse negócio, com um grande gramado atrás, destruindo o gramado para colocar um ringue de lutas, né? Que, como bem lembrou a Laura, ali é o coliseu particular dele. Então é muito simples. Tudo sem licitação, né? Tudo sem licitação, tudo porque era necessário ser muito rápido. Então não dava para fazer licitação. E aí é aquela coisa, é chamado para fazer a limpeza lá do reflecting pool, lá da piscina refletiva em frente ao Memorial do Lincoln, chama o cara que faz a manutenção do campo de golfe dele. E assim as coisas vão indo sob o manto de que é tudo de graça. Não, ninguém está cobrando nada. Só que o cara nunca tinha feito uma obra pública e agora está fazendo. As coisas são encaixadas de uma maneira muito sutil para quem é burro. E só um outro detalhe. Quem que fez aniversário ontem? Quem que fez 80 anos ontem? Foi a Laura Capriglione? Foi o Carlito Neto? Não, foi o Trump. Justo ontem ele fez 80 anos e justo ontem aconteceu o evento. E o juiz achou, né, pediram lá um injunction, né, uma suspensão imediata para não haver, e o juiz achou que não era problema, não era questão pessoal, era realmente um evento para os estadunidenses. Cada um acredita no que quiser, né? Carlito, para fechar. Então, eu pratico arte marcial, né? Minha esposa é faixa marrom de jiu-jitsu, eu sou faixa azul, no final do ano eu vou mudar para faixa roxa. Inclusive tá aqui a medalha da minha última competição, né? Fiquei em terceiro lugar lá em 2024, acompanho o UFC há muito tempo, outras competições também. E assim, ontem, além de ser chocante tudo que, como a Laura e o Edu trouxeram aqui, parecia que eu tava assistindo um episódio de The Boys. Eu não sei se todo mundo aqui já assistiu a série do The Boys, mas parecia o Capitão Pátria, o Trump ali, né, fazendo o trabalho dele para divertir o público que estaria gritando ali. Um evento esvaziado, inclusive, cheio de publicidade de Big Tech. A Meta dando presente aos militares estadunidenses. Aí tinha elogios a SpaceX, elogio à empresa de internet do Elon Musk, gratidão, porque inclusive é até interessante, né? O Elon Musk estava brigado com o Trump, porque disse que os documentos do caso Epstein não tinham sido vazados, porque o Trump estava no meio dos documentos. Como a Laura falou, foi uma representação vagabunda, fubanga, de batalhas do Coliseu. Porque assim, eu acompanho, como eu disse, o UFC há muitos anos. Eu nunca vi um evento tão ruim, tão mal feito. O desvio total, inclusive, do objetivo. As roupas dos lutadores fazendo alusão à bandeira dos Estados Unidos da América. Militares das Forças Armadas, as três que deveriam estar trabalhando ou de folga, estavam ali servindo de instrumento decorativo aquilo. E eu lamento, né, como praticante de arte marcial e como alguém que defende a democracia, porque esse cabaré aí, desculpa o termo, Thalita, nunca aconteceria no Brasil,
porque a legislação brasileira jamais aceitaria esse espetáculo medonho e patético promovido pelo Trump. Que bizarro, né? Tem muita gente também lembrando o fato de Donald Trump ter cortado verba para vários programas sociais dentro do país. E daí faz um espetáculo como esse, bizarro, em que, enfim, não há qualquer valor agregado aí para a população. É realmente esfregar na cara do povo americano. E com isso ele vai, é claro, ter a sua rejeição ainda maior. E, enfim, e vai... Ou não, né? Ou não. Porque vamos lembrar que o aniversário do Trump, que coincide com o aniversário dos Estados Unidos, né, o ano passado, foi aquele desfile que parecia o nosso desfile, né, dos carros militares fumegantes. Foi um fiasco. Ele tentou fazer isso, fez pela primeira vez um desfile militar na porta da Casa Branca, a pretexto de comemorar os Estados Unidos, mas na verdade uma autocomemoração. E foi aquele negócio horroroso. Esse ano, ele resolveu fazer um espetáculo para a machosfera. Um espetáculo para essa coisa. Nós somos os homens que não foram feminilizados pelo discurso woke, né? Que é aquela história que eles acham que o problema dos Estados Unidos é que os Estados Unidos, os homens ficaram muito fraquinhos, muito politicamente corretos e tal. Então ele escolheu a dedo mesmo. O que fazer esse ano? Vamos fazer um espetáculo para a machosfera, que é, na verdade, a base mais querida e mais fechada com o MAGA. Então, eu acho que ele fez um discurso ali para a bolíssima dele, porque essa bolha é a bolha dos machos ressentidos. Aqui também a gente vê a mesma coisa, né? A bolha dos machos ressentidos é a base do bolsonarismo também, né? É quem lota a Avenida Paulista no 7 de setembro, né? Isso. Lota em termos, inclusive. Vamos seguir, olha só, o presidente Lula desembarcou na França para participar da cúpula do G7, o encontro que reúne as principais economias desenvolvidas do mundo. Convidado pelo presidente francês Emmanuel Macron, Lula participa das discussões ao lado de líderes de países emergentes, como a Índia, o Quênia e a Coreia do Sul. O encontro também terá a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O governo brasileiro vê a chance de uma conversa entre Lula e Trump durante a cúpula, mas não há uma reunião formal marcada entre os dois presidentes. Além dos debates sobre guerras, economia, comércio internacional, Lula terá encontros com Macron e com a primeira-ministra do Japão, Sanae Takaichi. Na pauta está o avanço das negociações para um acordo comercial entre o Mercosul e o Japão, que é considerado estratégico pelo governo brasileiro. Realmente, não há nada formal até o momento em relação ao encontro entre Lula e Donald Trump. No entanto, a gente lembra na abertura da conferência da ONU, quando eles se encontraram nos corredores, foi naquele momento que Trump lembrou e disse que eles tiveram uma ótima química. Enfim, é um encontro que de repente pode acontecer em corredores dessa cúpula do G7 também, e por isso uma expectativa grande em relação a esse encontro. Edu? Estou aqui pensando, eu não sei se eu vejo vantagem em encontrar com o Trump justo nessa semana em que o assunto que o domina é um outro muito relevante, né? Está sexta-feira marcado para acontecer a assinatura do acordo de paz, acordo de cessar-fogo, acordo de rendição, deem o nome que quiserem, para a guerra com o Irã. Então, não sei se seria o caso. Tivemos lá na ONU, aquele momento lá da química, num encontro casual, né, um entrando e outro saindo da sala, porque de fato era casual. Aliás, ele era impossível de não acontecer, porque sempre é o primeiro discurso da Assembleia Geral é do presidente brasileiro e o segundo é do presidente americano, que é onde fica a ONU. Então, eles iriam forçosamente se encontrar. Não sei se nesse momento seria tão conveniente quanto foi daquela vez, ou quanto foi no encontro que aconteceu na Ásia, quanto entre aquela reunião no corredor e a reunião na Casa Branca. Eu, honestamente, preciso ver mais detalhes aqui e pensar um pouco mais sobre essa possibilidade. Mas, por outro lado, é muito interessante a ida do presidente, que não ia antes, né, dessas novas sanções contra o Brasil. É muito interessante que ele vá para as outras bilaterais. E é mais interessante também para que ele se mostre
como um líder internacional, coisa que o nosso Flávio Bolsonaro tenta demonstrar que conversa com os Estados Unidos, mas nem isso ele consegue na maneira em que ele pretendia, né? Porque o Trump acaba o atrapalhando ao invés de ajudá-lo no momento em que ele acha que isso é possível de acontecer. E só um outro detalhe, eu não gostei de chapéu preto. Para a imagem do presidente, aquele claro, né, deixa muito menos... Eu estou falando de semiótica, não estou tirando sarro, não. Falando aquele chapéu claro, dá mais uma imagem de jovialidade no presidente. Ele está usando o chapéu por causa da recuperação do câncer no couro cabeludo, né? Mas acho que aquele outro ficava ficava mais imponente até do que esse que ele resolveu usar. Espero que tenha um motivo superveniente para essa escolha. Achei que ficou elegante, acho que o branco deixava com um ar mais despojado, e esse preto acho que deixa com um ar elegante, assim, G7, enfim. Carlito, para finalizar, o Carlito está com horário, né? Eu quero que ele comente, que eu já vou me despedir logo depois. Por favor, Carlito. E eu quero dizer, inclusive, de novo aqui o motivo do meu horário, né? Na semana passada eu trouxe aqui o caso de censura que eu estou sofrendo, e hoje às 11h30 eu vou participar de uma audiência com a esposa do deputado federal Rodrigo Valadares, porque eu denunciei na Câmara de Vereadores um pedido para averiguação se o endereço dela era em Aracaju ou se era na Barra dos Coqueiros, que é o município da região metropolitana, já que o regimento da Câmara proíbe que o vereador more em outro município. E ela me processou, basicamente porque eu pedi que a Câmara verificasse se ela realmente morava aqui ou não. Não imputei nenhum tipo de crime a ela, nem nada do tipo. Mas enfim, só para que o público entenda como é que está a política aqui no estado de Sergipe. Eu gostei, viu, Edu? Da beca do nosso presídio aí, viu? Achei ele elegante. Inclusive, na academia que eu treino essa semana, eu pedi pra minha personal passar o treino que ele faz pra mim, porque como eu sou bariátrico, eu falei, não, eu vou fazer um treino de idoso. Mas não deu não pra eu fazer o treino que o presidente Lula fez. Já adianto pra vocês aqui, tá muito acima do meu desempenho na academia. E sobre essa participação dele em um evento importante como o G7, concordo com o Edu, é pra ele mostrar o tamanho que ele tem na discussão de temas importantes a nível global, e que o Trump tem acumulado, inclusive, derrotas aí. Essa questão, por exemplo, envolvendo a guerra do Irã, para mim uma reedição da situação envolvendo a guerra do Vietnã, onde os Estados Unidos da América, na prática, perderam a guerra, mas utilizaram o universo cinematográfico hollywoodiano para fazer 200 filmes, dando a entender que, na verdade, era o oposto, que eles derrotaram os Vietcongues, que eles derrotaram o Vietnã, e que, na verdade, eles seguiram ali, de alguma maneira, vitoriosos de algo que a gente sabe que não é. A aprovação do Trump nos Estados Unidos da América também, Thalita, tem levantado muita preocupação, né? Pelo menos para ele. Ele tem uma rejeição de mais de 64%. Se fosse aqui no Brasil, Lula, a mídia já estaria publicando: governo Lula acabou, fim do Lula, né? Acabou o PT, o Lula vai se aposentar, mas como é o Trump e uma parte significativa da mídia estadunidense é bancada ou apoiada de alguma maneira pelo governo dos Estados Unidos da América, por empresários ligados ao governo Donald Trump e por aliados do Trump, né, que comandam algum desses veículos, eu acho que essa situação pode ser favorável ao presidente Lula, eu acredito também, viu, Edu? Por quê? Porque, assim, numa semana que o Trump está tendo de lidar com a situação do Irã, né? O presidente Lula vai bater com ele de frente ali em outro evento, porque mesmo que ele não encontre com o Trump, o Lula vai falar da situação que está acontecendo com o Brasil nesse evento. E não vai falar para a parede, não vai falar para os petistas, para os esquerdistas, vai estar falando isso para o mundo. E vamos lembrar que recentemente o Lula apareceu na The New York Times como o político que enfrentou o Trump e venceu. Assim como o Irã enfrentou os Estados Unidos da América e está vencendo. Então eu acredito que a gente pode ter sim resultados muito positivos dessa situação, e a situação para o clã Bolsonaro em relação a isso, inclusive, piora, porque você tem o presidente da República indo em um evento internacional defender a soberania nacional, enquanto você tem uma família entregando documentos sigilosos do seu país para um país estrangeiro, dizendo que vai dar o Pix, que vai dar terras raras, e finalizando dizendo o seguinte: o que é bom para os Estados Unidos da América é bom para o Brasil. E aí a gente já sabe o que é que ele quer dizer com isso, né? Perfeito. Carlito, muito obrigada. Sucesso nessa próxima empreitada, pois é. E a gente segue se falando. Um beijo grande para você, boa semana por aí. Beijo, até mais, tchau. Até, tchau, Carlito. Carlito sempre com a gente aqui às segundas. Vamos falar agora sobre pesquisa eleitoral.